O Estadão separou aqui 10 provas que incriminam Jair Bolsonaro no relatório final da Polícia Federal que acabou com o indiciamento do inelegível. Vocês têm noção do que são 10 provas? Isso é só o que o Estadão separou aqui. Só para você ter uma ideia, Jair Bolsonaro foi citado no relatório mais de 600 vezes, até porque ele é a ponta da pirâmide, né? Vamos ler aqui, vou ver se eu consigo ler aqui todas as provas aqui que o Estadão separou. Olha só. Prova número 1, minuta do golpe. A investigação demonstrou que em 7 de dezembro de 2022, Jair Bolsonaro convocou os comandantes das forças militares e ministro da Defesa no Palácio do Alvorada para apresentar a minuta de decretos presidencial com motivação golpista e pressioná-los a aderir ao plano de golpe de Estado. Isso aí tem os vídeos provando, né? Não tá só o relatório dizendo, tem os vídeos provando, tem as provas no relatório. Prova número 2. A Polícia Federal encontrou uma minuta de criação de um gabinete de crise que seria instituído em 16 de dezembro de 2022, após o golpe de Estado. O grupo seria composto majoritariamente por militares, sob o comando dos generais Augusto Heleno e Braga Neto, e seria ativado em reunião no Palácio do Planalto. O documento cita o objetivo de organizar uma nova eleição. Prova número 3. Plano para capturar Moraes. A partir de mensagens de celular recuperadas em aparelho apreendido, a Polícia Federal descobriu conversas que tratavam da execução de um plano para capturar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF. Militares das Forças Especiais do Exército, os chamados Kids Pretos, chegaram a se posicionar em ponto estratégico de Brasília para a ação. Prova número 4. Registros de portarias. A investigação recuperou registros de entradas e saídas em portarias dos prédios oficiais. A análise apontou que o general Mário Fernandes entrou no Palácio do Alvorada às 17 horas e 58 minutos de 9 de novembro de 2022. Exatos 41 minutos antes, ele havia usado uma impressora no Palácio do Planalto para imprimir o roteiro do Punhal Verde. À época, o general era secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência. Prova número 5. Pressão de Bolsonaro sobre ministros para desinformação. Uma das provas da Polícia Federal para apontar a participação direta de Jair Bolsonaro na trama golpista é a reunião ministerial de julho de 2022. Ele usou o encontro para coagir ministros de Estado a aderirem à narrativa de fraude eleitoral. Prova número 6. Documentos na pasta do assessor do Braga Neto. Na mesa usada na sede do PL pelo coronel Flávio Peregrini, assessor e homem de estrita confiança do general Braga Neto, a Polícia Federal encontrou uma pasta com documentos de interesse da investigação. Um deles era um manuscrito com o título Operação 142, em alusão ao artigo da Constituição que passou a ser usado com interpretação distorcida por bolsonaristas para estimular a ruptura institucional. O documento tinha anotações de interrupção do processo de transição, anulação das eleições, substituição de todo o TSE, preparação de novas eleições e Lula não sobe a rampa. Prova número 7. 001 sabe? Sabe. Em mensagens ao tenente-coronel Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, em 26 de novembro de 2022, o Mauro Cid, então ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, disse que o presidente estava ciente de uma carta com teor golpista assinada por oficiais do Exército. A mensagem dizia o seguinte: o 001 sabe? Perguntou Medeiros, né? E sabe, respondeu
o Mauro Cid. Prova número 8. Reunião na casa de Braga Neto. Em 12 de novembro de 2022, militares das Forças Especiais do Exército, os chamados Kids Pretos, tiveram reunião na casa do general Braga Neto para apresentar um plano de ações clandestinas. Segundo a Polícia Federal, foi nessa reunião em que foi aprovada a Operação Copa 2022, que pretendia prender e eliminar o ministro Alexandre de Moraes e ampliar o plano de golpe com o assassinato de Lula e Geraldo Alckmin. Prova número 9. Relatos dos ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica. Em depoimentos à Polícia Federal, o general Freire Gomes e o tenente brigadeiro do ar Carlos Almeida Batista Júnior afirmaram que foram pressionados a aderir ao plano golpista, mas se recusaram. A investigação aponta que as recusas foram decisivas para que o golpe não ocorresse. Prova número 10. Plano de fuga para Bolsonaro se golpe der errado. O entorno de Jair Bolsonaro elaborou um plano de fuga do então presidente para caso o plano de golpe de Estado fracassasse. O roteiro foi discutido após as manifestações de 7 de setembro de 2021 e continha estratégias militares para garantir a retirada do presidente para um local seguro fora do país. Gente, prova é que não falta, né? Isso aí foi só 10 aí que o Estadão separou, só que o relatório, como vocês sabem, aí é um relatório de mais de 800 páginas. Jair Bolsonaro foi citado mais de 600 vezes nesse relatório, então Jair Bolsonaro tá muito ferrado, cara, muito ferrado mesmo.